Senhor, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Nós estamos aqui para fazer a nossa gravação da nossa última aula, desse trimestre, da nossa revista Lições Betel. Nós estamos estudando aqui o profeta Ezequiel. E nós chegaremos então nesse próximo domingo ao final dessa lição. Foram então até aí 13 lições que o Senhor com certeza falou com cada um de nós, falou com o seu povo, E como dica que eu quero deixar aqui para você, já de início, é para que aproveite-se esse período festivo, que a gente está fechando uma lição, para ir fazer um café da manhã com a sua turma. Não sei se aí na sua escola dominical a superintendência já organiza esse café da manhã. Converse com o seu superintendente, veja se ele já vai fazer esse café da manhã. Se ele não for fazer esse café da manhã por algum motivo e tal, organize com os seus alunos, com os outros professores da turma, para que vocês possam aí fazer um café da manhã, fazer uma confraternização, tá bom? Aproveite que nós estamos encerrando essa lição, você pode também usar aí, elaborar algumas perguntas durante todo esse trimestre. Você faz uma pergunta ou duas por lição, no final da aula separa um tempo ali, faça algumas perguntas, presenteie aqueles que responderem as perguntas, incentive os alunos a participarem, tá bom? Uma outra dica que a gente dá aqui é que sempre ao término de uma lição, a gente sempre incentivar e premiar os alunos que se esforçaram para estar presente. A gente sabe que você está presente em 13 lições seguidas, 13 domingos consecutivos sem faltar. Essa pessoa, esse aluno deve ser destacado. Então, assim, leva uma lembrancinha para ele, leva ali nem que seja um bombom, uma frase, alguma coisa, mesmo que simbólica, mesmo que seja apenas para você orar por ele, destacar ele e dizer a ele obrigado por ele não ter faltado, colocar ele ali como um aluno exemplar para os demais. A gente sabe que é das dificuldades que cada aluno tem de participar da escola bíblica, mas a gente não pode deixar de destacar aquelas pessoas que se esforçam para estar ali em todos os domingos. Também eu quero deixar aqui uma dica. Esse trimestre a gente trabalhou com o livro do profeta Ezequiel. E esse próximo trimestre a gente vai trabalhar agora com o livro de Apocalipse. Então, uma das coisas que eu gosto sempre de pedir aos alunos, quando eu sou o primeiro professor da revista ou o último da revista anterior, eu sempre peço para eles para que quando é um livro, quando a revista vai ser baseada em um livro, como foi aqui Ezequiel, e o próximo vai ser baseado em Apocalipse, que a gente possa incentivar os nossos alunos a fazerem a leitura desse texto todo o texto de todos os capítulos daquele livro durante aquela primeira semana de aula, para que a gente possa, quando começar o livro em si, os alunos terem tido o privilégio de ter lido aqui aquele livro, seja ele com muitos capítulos ou com poucos capítulos. Se a gente quiser, em uma semana a gente consegue ler, com certeza. Agora nós teremos Apocalipse, então incentive aí o seu aluno, você que é o professor da última lição, incentive ele a ler Apocalipse todo, para que na próxima lição ele possa vir com o privilégio de ter sido um dos poucos, que vai ser poucas pessoas que vão fazer isso, mas um dos poucos que serão alunos que leram o livro antes de iniciar a revista. Tudo bem? Nós vamos agora trabalhar aqui nessa lição de número 13, o plano divino prevalecerá. Eu quero deixar aqui que sempre eu deixo todos os domingos, todas as semanas, para que você leve os domingos na sua escola dominical, ou no dia que a sua escola dominical funcionar. Aí a minha mesmo aqui na nossa igreja funciona sexta-feira. Então você pode aí tomar posse dos slides que está lá no site revistaebd.com ou então ebdpanorama.com, e você também pode tomar aí as lições, se você não tiver aí emprestar para um aluno a revista, tiver acabado, você pode imprimir também ali do site escoladominical.org, faça ali a impressão de 1, 2, 3 cópias, leva para os alunos. Geralmente na última revista os alunos aparecem, a gente faz aquele período promocional, divulga para os alunos irem, para as pessoas irem, e geralmente dá mais pessoas na última lição. Geralmente a gente faz um café da manhã ali, eu como superintendente sempre fazia um café da manhã
ali com toda a igreja e sempre vai mais gente. Então esse é o período de você promover a escola dominical também, aproveitando esse encerramento da nossa revista. Também não deixa de usar aí os recursos didáticos da sua lição, tá bom? Não deixa de usar aí o texto áureo, a introdução, o motivo da oração, os hinos sugeridos. Sempre use esses recursos porque o autor ali, ao montar essa revista, ele pensou em cada detalhe, tá bom? Então que a gente possa já mastigado, do jeito que está aqui, só usar, tá bom? Não dá trabalho, é só usar, colocar ali no quadro, colocar numa cartolina e você pode aí ser abençoado, tá bom? Aqui, a título de introdução dessa última lição, o plano divino prevalecerá. O autor coloca aqui que Ezequiel, nesse livro, está vivendo em cativeiro, Israel está em cativeiro, e a mensagem inteira do livro de Ezequiel é uma mensagem de esperança para o povo de Deus. E ele sempre assim vai retomar essa questão dessa palavra. Os planos de Deus sempre vão prevalecer na nossa vida. E ele sempre trazia essa palavra de esperança para o povo de Israel. Israel, o plano de Deus para nós, ele vai prevalecer. Não interessa onde a gente esteja, seja em cativeiro ou seja na nossa própria terra. Sempre os propósitos de Deus vão prevalecer. Então a gente pode aí já iniciar o tópico número 1, as tentativas de destruir o povo de Deus. A gente vai ver que em toda a história, desde o início, sempre o inimigo tentou frustrar os planos de Deus, tentando assim destruir o povo de Deus. Porque ele destruindo o povo de Deus, ele iria destruir assim as promessas de Deus que englobam tanto os céus, terra e o povo de Deus. Mas sempre os planos de Deus vão prevalecer na minha e na sua vida. No tópico 1.1, o inimigo, o autor vai colocar que o inimigo sempre vai insistir. Sempre ele vai tentar, mas no final das contas, sempre o nosso Deus vai prevalecer. E aí, como ilustração, eu gostaria que a gente pensasse naquela história que havia uma guerra ali em 2 Reis, capítulo 6, verso 8 ao 11, verso 8 ao 17, e ali o contexto disse que eles estavam vivendo em guerra, a Síria contra Israel. E aí, em um determinado momento, o rei da Síria indagou a um dos seus servos lá: olha, o que está acontecendo? Porque tudo que eu estou articulando aqui, o povo de Israel fica sabendo, o rei de Israel fica sabendo. Algum de vocês está me traindo por acaso? Algum de vocês está pegando as informações daqui, está levando lá para o povo de Israel? E aí uma das pessoas ali interveio e disse: não, rei, não é nada disso que está acontecendo, ninguém está te traindo. Acontece que tudo que o Senhor pensa na sua cama, o que a gente arquiteta aqui, tem um homem de Deus lá em Israel, existe um profeta de Deus, que tudo que a gente planeja aqui, Deus mostra para ele lá. E aí ele fala para o rei de Israel e o rei de Israel se antecipa a nós. O que esse rei muito enfurecido faz? Ele vai para cima de Israel e cerca a cidade, faz aquele arruaça ali, cerca tudo. E agora, quando o moço de Geazi pensa que agora é o fim, a cidade está cercada, os inimigos são muito numerosos, o que Deus, através do profeta Elias, faz? Ele diz assim: olha, o moço de Eliseu, perdão, o que o moço de Eliseu então vai, Eliseu vai pedir a Deus para abrir os olhos do moço de Eliseu. Fala assim: Deus, abre os olhos desse moço, abre a visão espiritual dele, para que ele possa enxergar que maiores e mais numerosos são aqueles que estão conosco. Que sempre a nossa visão possa estar nessa dinâmica, irmãos. Por mais difícil que esteja o cenário, por mais complicada que esteja a situação, o inimigo nunca prevalecerá, porque sempre os propósitos de Deus prevalecerão. E que Deus possa sempre abrir a nossa visão espiritual, a nossa mente espiritual, para a gente entender que o que está por detrás de toda essa ação física e humana, existe um mundo espiritual por trás, e que Deus está pelejando por nós, tá bom? Então que a gente possa pensar nisso, porque o inimigo ele se levantará, mas Deus sempre vai frustrar. 1.2, profecia contra Gog. E essa daqui vale a pena ler um trecho da nossa revista, porque está muito bem explicado. Você lê ali para o seu aluno esse trecho,
você vai estar já fazendo a explicação. Olha o que diz assim: assim, vamos destacar os seguintes aspectos. Primeiro aspecto, a invasão se dará no fim dos anos, Ezequiel 38:8, e no fim dos dias, Ezequiel 38:16. Expressões que apontam para acontecimentos escatológicos referentes a Israel. Portanto, é possível que ocorra no período da 70ª semana, Daniel capítulo 9, verso 26 e 27. E o segundo ponto, os motivos da invasão visam as riquezas e quase certamente a estratégica posição geográfica de Israel. Aqui está bem explicadinho esse 1.2, profecia contra Gog, porque há muita especulação em cima desse texto e a gente não vai conseguir aqui, em um pouco período de tempo, explicar toda essa dinâmica aqui sobre a guerra de Gog e Magog, todas aquelas profecias que vão também se referir ao final dos tempos, tá? Não precisa você entrar nesses detalhes, leia apenas esse trecho, tá bom? Que vale a pena a gente mencionar aqui, tá bom? 1.3, Deus será glorificado, tá? Eu quero ler aqui apenas um trechozinho do comentário do professor, que diz lá no finalzinho do comentário do professor, olha o que diz: foi a sua justiça e não a sua fraqueza que enviou o seu povo para o exílio, e foi a sua justiça que trouxe o seu povo de volta. Ou seja, tanto o fato do povo ir para o exílio quanto o povo voltar do exílio, tudo está nos planejamentos de Deus. Tudo tem um propósito de Deus. Quando Ele envia o seu povo para o exílio, quando Ele traz o seu povo do exílio, tudo isso está nos planejamentos de Deus. Então, sempre Deus vai ser glorificado. Todos os acontecimentos, uma vez que eles estão no planejamento de Deus, eles têm o intuito de glorificar ao nome do Senhor. Esse é o resumo do nosso tópico de número 1. Tópico de número 2, o plano divino e a escatologia. 2.1 vai dizer tempos de desinteresse e descrença. Por que esse tópico traz essa dinâmica? Porque sempre vai ser assim. Nós temos a tendência de nos preocuparmos muito com aquilo que diz respeito a nós ali naquele momento. E nós muitas das vezes não entendemos que o que Deus está fazendo ali para esse momento é um momento também para o futuro. Existe uma promessa para o futuro, para gerações futuras. E que a gente precisa entender esse plano total de Deus, esse plano global de Deus. Para que uma vez a gente entendendo esse plano de Deus, a gente entenda que a gente é apenas um grão, né, no meio de todo um propósito de Deus, tá bom? E assim também nós muitas vezes não entendemos os planejamentos de Deus. Nós queremos que Deus resolva tudo para nós ali naquele momento, mas Deus muitas vezes vai sim intervir naquele momento, mas Deus tem um plano a longo prazo. E esse plano a longo prazo muitas vezes vai se cumprir centenas de anos depois. Existem muitas palavras que Deus deu aqui ao profeta Ezequiel que ainda não se cumpriram ainda, não se cumpriu no seu tempo e ainda não se cumpriram no nosso tempo e vão se cumprir no tempo do fim. Porque Deus, ele tem um plano e o plano de Deus muitas vezes é escatológico também. Ele diz respeito a nós, mas também diz respeito a um futuro ainda muito distante do que a gente vai viver. 2.2. Jesus ensinou sobre os últimos dias. Olha o que diz a revista, vou ler aqui um trecho para você. Portanto, não podemos, como discípulos de Cristo, ignorar e desprezar o conteúdo escatológico das Sagradas Escrituras. Uma boa parte dos ensinamentos de Jesus eram também para os dias vindouros. Ele sempre alertou o seu povo, os seus discípulos, a olhar para as estações, a olhar para o que está acontecendo. Sempre ele levou o seu povo a pensar não só agora, mas lá na frente, quando ele vai cumprindo as suas promessas. 2.3, que tem o título A Bem-aventurada Esperança da Igreja. E isso já nos traz um alerta para que a gente não viva
focados somente no tempo presente. Nós temos uma tendência muito grande, irmãos, de entendermos e querermos que as coisas de Deus se cumpram só em nós, para nós, porque a gente é muitas vezes almático, muitas das vezes a gente se preocupa com a gente, com a nossa situação atual, mas muitas vezes o que está acontecendo com a gente nesse facho de tempo, nesse período de tempo, é algo que já está na mente de Deus e no coração de Deus, numa história muito longa, numa escatologia muitas vezes distante da gente, e a gente precisa entender que Deus está acima de tudo, que os planos de Deus, que os propósitos de Deus estão elevadíssimos e são muito maiores do que nós. A gente precisa entender. Diz assim aqui um outro trecho que eu preciso ler também, que vale a pena, é: nossa esperança como povo de Deus não se resume ao nosso viver aqui e agora, vivenciando o dia a dia neste mundo. Também somos exortados a aguardarmos a bem-aventurada esperança, como descreveu o apóstolo Paulo lá em Tito, capítulo de número 2, versículo 13. Nós temos que andar com os pés aqui nesse tempo presente, mas o nosso coração, a nossa mente, a nossa vocação, sempre olharmos para um plano maior do que nós. Nós fazemos parte do plano de Deus, mas nós temos que entender que Deus ele tem um planejamento de eternidade a eternidade. E que nós somos coparticipantes também nesse tempo de agora. Mas Deus não vive em função do nosso agora. Deus tem planos maiores. E quando a gente entende os planos de Deus, com certeza a gente vai glorificá-lo, mesmo que para nós esteja difícil. Mas a gente vai glorificar a Deus, porque a gente entendeu que os planos de Deus eles têm que prevalecer. E no tópico de número 3, ele vai falar sobre uma expressão que está no último versículo do livro de Ezequiel, no capítulo 48, versículo 35. A expressão: o Senhor está ali. O Senhor vai habitar ali. Ali será a habitação do Senhor. E essa promessa de morar nesse lugar, de estar nesse lugar em que o Senhor está presente, aqui o autor vai nos dar pelo menos 3 características deste povo, ou dessas pessoas, ou de quem vai estar ali com o Senhor. A primeira característica, no tópico 3.1, é de quem vencer, ou seja, aquele que perseverar. A nossa vida não é feita de momento, a nossa vida é feita de perseverança. O momento pode estar difícil, a situação pode estar horrenda para nós, mas a palavra para nós é perseverança. 3.2. Uma outra característica, a segunda característica desse povo que vai vencer é santificação. E aí fala de renúncia. Nós precisamos renunciar ao pecado, renunciar à nossa vontade, renunciar à nossa própria vida, para nós vermos o cumprimento dessas promessas sendo feitas. E quando a gente vê o cumprimento delas, quando Deus nos fizer entender, como ele abriu os olhos do moço de Geazi, a gente vai poder entender então como que Deus trabalha e por que causa ele está trabalhando. O 3.2, a palavra de Deus, ela também vai nos ajudar a entender que aquele que faz a vontade de Deus, é a terceira característica. Aquele que faz a vontade de Deus através da sua palavra, entendendo a sua palavra, esse também vai ser o bem-aventurado, que vai poder habitar nas mansões celestiais. Tá bom? Como resumo da lição, basicamente é isso aqui. Quero também aqui fazer a leitura da conclusão, para a gente já partir para o encerramento desse vídeo. A conclusão diz assim: temos visto que a jornada do povo de Deus nessa terra não está à mercê do acaso. O Deus que nos chamou e salvou tem um plano estabelecido desde antes da fundação do mundo e é poderoso para levar adiante. Portanto, nossa esperança é que um dia Jesus Cristo voltará e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quero encerrar aqui essa lição, queremos encerrar aqui esse trimestre, queremos louvar a Deus pela sua vida. Nós criamos aqui esta série de comentários e de resumos da nossa lição a partir dessa revista. Nós queremos todas as semanas estarmos aqui
aprimorando, melhorando os nossos vídeos, dando qualidade aos nossos comentários. Eu queria que você aí, nos comentários aí do rodapé do vídeo, colocasse aí os seus comentários, seu elogio, a sua crítica, sugestões, para que a gente possa continuar nesse próximo trimestre, fazendo esses 13 vídeos da próxima lição de Apocalipse. Que a gente possa mergulhar nesse livro e aprendermos juntos nesse próximo trimestre, tá bom? Não deixe de se inscrever no nosso canal, de comentar, de compartilhar, porque isso aí nos ajuda a crescer o nosso canal e a gente também aqui, desse lado de cá, continuar oferecendo a você esses nossos conteúdos aqui, que com certeza tem ajudado muitas pessoas aí do outro lado, tá bom? Que Deus abençoe você, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua igreja. Tenha um ótimo encerramento de trimestre e lembrem-se, juntos nós somos mais fortes. Valeu, pessoal. Tamo junto.